Amém. Os irmãos podem se assentar. Opa. Que manhã maravilhosa que a gente pode adorar o nome de Jesus. Que liberdade maravilhosa que nós temos em Cristo Jesus. Essa é a igreja de Cristo, onde Deus nos dá o privilégio de adorarmos o seu nome em espírito e em verdade. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos ler a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 13. Primeiro aos Coríntios 13, a partir do verso 1. Nos diz assim a palavra de Deus: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor, ele é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas agora, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho um enigma, mas então veremos face a face, agora, como também somos conhecidos. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, que estamos diante dela. Fala ao nosso coração nessa manhã. Fala ao nosso coração. Queremos ouvir a voz do teu Espírito, Senhor. Queremos ser alimentados e iluminados por ela. Nos ajuda a discernirmos espiritualmente as maravilhas da tua lei. E que toda a honra, Senhor, toda a glória, todo o louvor, no céu e na terra, todo o universo, seja dado ao teu santo nome. Obrigado pela tua palavra que chegou até nós. E por ela somos transformados dia após dia. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Eu não sei se você já fez essa pergunta para si mesmo. O que levou Deus a enviar o seu único filho para morrer por nós que somos pecadores? Para morrer por nós que não fizemos nada para que pudéssemos merecer a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque se você começar a estudar, a verificar e a querer entender o porquê que Deus mandou o seu Filho para morrer por nós, que não éramos merecedores, ao meu ver, a única justificativa que a gente encontra é o amor. É o amor. Porque nós não tínhamos talento nenhum que merecíamos ter Cristo lá na cruz. Nós não tínhamos qualidade nenhuma que fizesse com que Deus enviasse seu Cristo, seu Filho Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos nossos pecados, porque nós tínhamos qualidade.
Nenhum desses fatos seria possível para que Cristo morresse na cruz pelos nossos pecados. Mas se nós olharmos pela ótica do amor, aí a gente entende o porquê que Cristo se entregou naquela cruz, o porquê Deus enviou o seu único filho para morrer por mim e morrer por você na cruz do Calvário. O amor, ele é o único caminho que a gente consegue entender o porquê que Deus enviou o seu filho para morrer por nós. Porque é o amor que move o coração de Deus. E uma vez perguntaram para um pai, o que é Deus? E ele falou, a Bíblia define Deus sendo amor. Deus é amor. A Bíblia poderia dizer Deus é verdade, porque a palavra de Deus nos diz a verdade, Cristo é a verdade. Poderia falar sobre libertação, perdão de pecados, misericórdia, poderia falar inúmeras coisas, mas Deus se autodefine como sendo amor. Deus é Espírito, Deus é amor. Então, é a única explicação que eu encontro para entender o porquê que Deus enviou Jesus Cristo para morrer por nós e pelos nossos pecados. E eu não sei você, mas eu cresci em uma igreja que a gente falava muito sobre fé, que o justo vive pela fé, que você tem que ter fé para mover montanhas, e era fé de todo lado, fé para todo mundo. E tem uma história que às vezes fé demais não cheira bem, tem que tomar cuidado. Só que eu entendia que eu tinha que ser um homem de fé, mas pouco me ensinaram que eu tinha que ser um homem cheio de amor no coração. Me ensinaram que eu tinha que ter esperança, que essa vida nossa aqui na terra, ela não se limita, mas que um dia a gente vai estar com Cristo lá na glória. Então, tenha esperança, Hélio. Não esperança nas circunstâncias do mundo, mas esperança na pessoa certa, que é Cristo Jesus. Ok, está certo. Mas me falavam muito sobre fé, me falavam muito sobre esperança, me falavam pouco sobre o amor. E Paulo, quando ele escreve à igreja de Corinto, no final do capítulo 13, ele fala, ó Coríntios, prestem atenção, desliga seu celular, pare com as conversas aleatórias, prestem atenção, permanece a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior desses é o amor. Por que ele falou isso para aquela igreja? Por que ele vem com essa indagação para trazer a memória dos coríntios sobre o amor? Porque Paulo conhecia aquela igreja e sabia que o que eles precisavam não era de mais dons espirituais, de mais pessoas talentosas. Aquela igreja precisava de amor. Paulo fundou essa igreja no ano 50 depois de Cristo. Paulo pregou em muitos lugares, só que em Atenas Paulo não foi muito bem. Às vezes a gente olha a vida de Paulo e acha que ele acertou em tudo, né? Que ele foi bem, próspero e alcançou todos os seus objetivos. Não. Em Atenas, Paulo não conseguiu alcançar o seu objetivo e nem teve êxito naquilo que ele almejou e aquilo que ele queria. Isso é um ensinamento para a gente. Mesmo fazendo o que é certo, o que é correto, nem sempre a gente vai ter êxito. Isso pode acontecer. Só que Paulo não desiste. No final da sua segunda viagem missionária, ele vai para Corinto. Corinto era uma cidade muito conhecida. Era uma cidade que as pessoas gostavam de ir para lá porque tinha promessa de emprego. Pessoas iam para lá porque elas poderiam trabalhar e se tornarem prósperas, porque Corinto era uma cidade portuária. Era uma cidade de passagem, onde muitas pessoas moravam lá, pessoas transitavam por lá. Então, compra e venda ali era comum naquela cidade. Então, Corinto era um sonho de muitas pessoas, de ir para lá. Às vezes não tinha aquela ideia, vou sair da minha cidade e vou para São Paulo. Já viu as pessoas falando? Meu pai pequenininho, falava, eu queria vir para São Paulo para trabalhar. Era mais ou menos assim. E quando Paulo chega lá, ele começa a pregar o evangelho de Jesus Cristo. E ele encontra um casal, Áquila e Priscila. E depois você vê que é Priscila e Áquila.
Porque você vê que a mulher, ela começa a se destacar. Interessante isso. E ele começa a pregar o evangelho. Só que ele não tem sustento, então ele precisa fazer tendas. Então ele prega o evangelho e trabalha. Quando Silas e Timóteo chegam para ajudar, eles trazem ofertas enviadas de outras igrejas. Aí ele se dedica exclusivamente na pregação do evangelho. E ali é fundada uma igreja. No ano 50 depois de Cristo, Paulo fica durante 1 ano e meio ensinando aquela igreja acerca de Jesus Cristo, que só Jesus salva, que só Jesus é poderoso, Jesus é o Deus verdadeiro, os costumes judaicos não salvam, a tradição não salva, o que salva é Jesus Cristo. Só que Paulo é um missionário, ele precisa continuar plantando outras igrejas, então ele continua as suas viagens. E quando ele chega lá em Éfeso, ele ouve que naquela igreja que ele fundou está acontecendo algumas coisas estranhas. Ele ouve por alguns que moravam lá, casa de Cloé, já viu essa expressão? Que estava acontecendo algumas coisas. Naquela igreja havia divisões, aonde um grupo falava, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, e os mais espirituais falavam, eu sou de Cristo, eu sou de Jesus. E aquela igreja estava dividida. E não somente dividida, aquela igreja estava com um dilema em que pode ou não pode comer carne sacrificada aos ídolos? Pode ou não pode comer doce da festa junina? Mais ou menos assim nos dias de hoje. Pode ou não pode? O irmão vai se escandalizar, o outro não vai, pode. Estava esse dilema. Imoralidade, a igreja tolerando. Alguns crentes com dúvida, será que realmente nós vamos ressuscitar? Será que isso realmente vai acontecer? Aí Paulo começa a escrever uma carta para aquela igreja, para tratar esses problemas que estavam ali naquela igreja. E ele decide escrever essa carta porque ele amava aquela igreja. Porque se ele não amasse aquela igreja, era só deixar ela auto se destruir que ela iria acabar. E eu acredito que isso é uma das práticas do amor. Que quando a gente vê alguém que a gente ama se destruindo, a gente fala, filho, não faz isso, você está se matando. Filha, não faz isso, você está acabando com a sua vida, para com isso. Porque quem ama, fala a verdade, quem ama cuida, e quem ama se preocupa. Essa é a verdade, então ele escreve essa carta à igreja de Corinto. Só que Paulo conhecia muito bem os corredores de Corinto, e sabia que lá havia pessoas muito talentosas. Pessoas que tinham dom espiritual. Uma igreja que se achava espiritualizada. Sabe essas igrejas que às vezes uma acha que é melhor do que a outra? Já viu isso? Não, que a minha igreja, então... já viu essas coisas? Era mais ou menos assim, Paulo já vem cortando isso. E ensinando eles. Falando, vocês têm pessoas talentosas, vocês têm todos os dons espirituais. Mas eu preciso falar com vocês como meninos. Como crianças. Então eu vou ter que trazer leitinho para vocês, não a feijoada boa do Pacheco, para comer. Que vocês não amadureceram ainda, vocês não cresceram, vocês não se desenvolveram, vocês são bebês na fé. Paulo se dirige àquela igreja assim, falando para eles, amadureçam, cresçam, se desenvolvam, e para com essas picuinhas. Para com essa divisão, eu sou de fulano, eu sou de ciclano, eu sou de beltrano, para com isso. Todos nós somos de uma única pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. É Ele que é o cabeça da igreja, Ele que é o dono da igreja, é Ele que guia a igreja, é Ele que conduz a igreja, não é Paulo, não é Pedro, não é Apolo, é Jesus Cristo, nosso Salvador. E é Ele que guia a nossa igreja nos dias de hoje. É Ele que conduz a nossa igreja. Porque às vezes a gente pode idolatrar homens. Sabia disso? E às vezes isso pode ser um pecado. Igual eu estava comentando aqui, na escola bíblica dominical. Estava na casa de um familiar meu, eles são católicos. Aí eles falaram, qual o padre que vai estar lá? Falou, ixi, é o padre do fogo. As irmãs ficaram tudo, vou lá, quero ver. As senhorinhas assim ficaram, ai, que é o padre do fogo. Eu falei, quem é o padre do fogo, meu? Fiquei pensando, não cheguei a ver quem ele era. Queria ver. Mas era o padre que ia estar lá, que tal, vamos lá, tal.
Mas vocês acham que não existe idolatria humana hoje em dia? Vocês acham que tem pessoas que não seguem homens? Porque se você vir para a igreja por causa de homens, você vai se frustrar. Porque o que nos traz à igreja não é quem vai pregar ou quem vai estar. O que nos traz à igreja é para prestarmos um culto ao nosso Deus, ao nosso Salvador, o Redentor, Jesus Cristo de Nazaré. É a Ele que nós prestamos culto. Não é a homem nenhum, não. Tinha amigos meus que idolatravam pregadores. Ah, quem vai estar lá? O fulano. Eu falei, eita lasqueira. É Cristo, gente. Nós somos pó. Nós somos miseráveis pecadores, todos são. Os que fingem que não são hipócritas, todos nós somos. É pela graça de Deus. Paulo falou, sou o que sou pela graça de Deus. É a graça de Deus. Então, Paulo, ele adverte, para com isso, cresçam, amadureçam, se desenvolvam, pare com essas divisões. E ele continua exortando aquela igreja. E ele exorta com amor. Eu aprendi uma coisa, se a verdade ela não vir temperada com amor, ela pode destruir a vida de uma pessoa. Pode destruir. E eu aprendi isso com meu pai, gente. Toda vez que meu pai vinha me advertir, eu percebia que era com amor. Eram palavras duras, mas eram palavras temperadas com amor. Porque a verdade sem amor endurece o coração. O amor sem verdade também é perigoso. Mas tem que ser a verdade, temperada com amor. E é o que Paulo está fazendo. Ele está advertindo aquela igreja. E no capítulo 13, aqui, perto de terminar a primeira carta, que essa carta tem apenas 16 versículos, ele fala, ainda que vocês falassem a língua dos homens e dos anjos e não tivessem amor, isso não iria adiantar de nada. Seria como o metal que soa, como o sino que tine. Vocês sabem que a Grécia Antiga era muito conhecida pelos arautos, pelos filósofos, por aqueles que falavam muito bem. Que você não entende nada. Já viu aqueles pregador que fala tão bem que você fala assim, Ritinha, você entendeu alguma coisa? A gente fala, não entendi nada. Então, vamos pedir a revelação do Espírito aqui. Está difícil. Viu aquelas pessoas que falam difícil, falam, meu Deus do céu. A hipérbole. Era assim. Aí Paulo fala, ainda que vocês falassem a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria só barulho. É como o sino, faz muito barulho, mas é oco por dentro. Sabe por quê? Não é porque você faz barulho, mas é porque você não tem amor. Se você não tem amor, você pode falar muito bem, você pode pregar muito bem, mas você é vazio por dentro. Porque é o amor que faz a diferença na vida das pessoas. Não são palavras bonitas, não são palavras eloquentes, são ações que transformam a vida das pessoas. Cristo mostrou seu amor em palavras e em ações, atitudes, se entregando naquela cruz por nós. Então ainda corintianos zonais, tem algum corintiano aqui? Tem algum corintiano? Era assim esse termo, viu? Corintianos zonais lá. É assim. Ninguém falou, né? Eu sei que tem corintiano, hein? Secreto. Teve um que fez assim. Irmão Antônio Maurício, cadê ele? Não estou vendo. Pelo menos ganhamos quinta, né? Segunda não deu, mas quinta deu, né? Yes. Se não tiver amor, não adianta. E ele continua. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, homem de fé, de maneira que transportasse os montes, rapaz, ia lá para o monte, e não tivesse amor, nada seria. Adianta ir buscar Deus no monte, ter palavra de revelação, de cura, conhecimento, saber dos mistérios. Se não tiver amor, Coríntios, nada adianta. Nada adianta. E no versículo 13 ele continua, e ainda. Vocês perceberam que ele fala, e ainda, e ainda, e ainda? Os 3 versículos ele fala isso. Que te distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Lembra da história de Ananias e Safira? Eles não doaram o dinheiro da propriedade daquela casa por amor.
Eles viram Barnabé fazendo aquilo, falou, uau, que atitude bonita. E aí, vamos fazer, Safira? Bora, Ananias. Mas, a gente fala só uma parte. Fizeram isso, e a morte deles foi uma disciplina de Deus para mostrar para a igreja que com igreja a gente não se brinca. É coisa muito séria. Só que hoje em dia, a gente vê que essas coisas, infelizmente, acontecem. Pessoas dão do seu, mas não se dão de si. Eu dou do meu bolso, mas eu não dou do meu coração. Eu cubro os meus filhos de brinquedo, mas eu não cubro os meus filhos com a minha presença. Eu dou presente, mas não sou presente. Se fizer isso e não tiver amor, não adianta, Corinto. Não adianta. E ele continua falando, o amor, vocês sabem a característica do amor? Ele começa a falar, o amor é sofredor. A cruz de Cristo tem dias que é pesada. Tem dia que a gente tem que matar o nosso ego e engolir a seco as ofensas que as pessoas fazem para a gente. O amor é sofredor. O amor é bondoso. O amor não é invejoso. Não trata com leviandade, superficialidade, ele não se ensoberbece. O amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não suspeita mal. Não gosta da injustiça, mas ele gosta da verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele começa a falar as características do amor. E sabe por que ele continua falando sobre as características do amor? Porque ele fala, Corinto, uma igreja saudável não é uma igreja que tem todos os dons espirituais. Uma igreja saudável é uma igreja que tem os frutos do Espírito Santo. Eu li um livro do Mark Dever que se chama assim, 9 marcas de uma igreja saudável. Aí começa, falando as características de uma igreja saudável. E eu cresci acreditando que uma igreja saudável era uma igreja onde tinha pessoa para tocar, pessoa para cantar, pessoa para ensinar, pessoas para acolher, pessoas para visitar, pessoas talentosas, pessoas com os dons espirituais. Só que eu cresci um pouquinho e aprendi que uma igreja saudável não é uma igreja que tem apenas dons espirituais, mas são igrejas que têm frutos espirituais. Pode ter todos os dons igual a igreja de Corinto tinha, mas não tinha fruto. Como é que a gente conhece a árvore? Pelos seus frutos. Paulo sabia do que ele estava falando. Paulo, ele tinha gabarito para falar, tinha autoridade. Para falar, sabe o que vocês precisam? É de amor. É de amor. Em Gálatas, Paulo fala à igreja de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor. É a primeira palavra que ele usa para explicar o fruto do Espírito. E ele vem falando, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Mas a primeira palavra que ele usa é o amor. E o que tem a ver tudo isso com por que eu sigo a Jesus Cristo? Porque só uma igreja que segue a Cristo por amor, tem a capacidade de exercer os frutos do Espírito e o fruto do amor. A gente só consegue amar uns aos outros se a gente amar a Cristo. A gente só consegue amar o nosso amigo, o nosso inimigo, se a gente amar a Cristo. E se a gente não conseguir amar a Cristo, vai ser impossível amar as pessoas que estão à nossa volta. Porque eu aprendi que até o amor que a gente tem para amar a Cristo é o amor que Ele derramou sobre as nossas vidas. Quer um exemplo disso? Quinta-feira, eu peguei meu pai lá no trabalho dele, lá em Perdizes. Fui lá na Zona Norte com a Ares na consulta, na volta eu passei lá.
Aí eu sempre quis levar meu pai para comer a coxinha de pernil. Vocês conhecem a coxinha de pernil? Aqui, ó, perto do Oswaldo. Muito boa a coxinha. Aí, só que eu falei, eu sempre quis levar meu pai. Daí, nesse dia, eu estava com ele, só que eu não sabia se eu tinha dinheiro na conta ou não, que a coxinha lá é um pouquinho cara. Aí, eu falei, vou ou não vou? Aí, meu pai falou assim, Júnior, fiz um pix para você e para te ajudar na gasolina. Eu falei, opa, tem uma grana lá então, hein? Falei, pai, vamos ali então que a gente vai comer uma coxinha de pernil. Aí a gente foi ali na japonesa, cheguei lá, me dá uma coxinha de pernil. Aí só que eu paguei uma coxinha de pernil para o meu pai com o dinheiro que ele me deu. Sabe o que é isso? Até o amor que a gente tem para amar a Deus é o amor que Ele deu para a gente. Vocês entenderam o porquê que é impossível amar as pessoas sem amar a Deus? Não conseguimos amar as pessoas sem amar a Jesus. E é por isso que a gente segue a Cristo. Porque se queremos ser uma igreja com o fruto do amor, precisamos seguir a Cristo por amor. Caso contrário, é impossível. Não adianta pregar bem, não adianta falar bem, não adianta ter a melhor banda, os melhores cantores, dons espirituais, não é sinal de uma igreja saudável. Quer um sinal de uma igreja saudável? É uma igreja cheia do amor de Jesus Cristo. É uma igreja que acolhe pecadores, é uma igreja que ama os perdidos, é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que discipula, é uma igreja que acolhe as pessoas. Isso é uma igreja. Porque lá em Apocalipse a gente vê uma igreja que era impecável na doutrina. Impecável na doutrina, eram muito bíblicos. Mas tenho contra ti que deixasses o teu primeiro amor. É possível sermos extremamente bíblicos e não amarmos. Mas é impossível amarmos e não sermos bíblicos. Porque é o amor que nos conduz. O amor é o único caminho. O caminho de Cristo é o caminho do amor. Aí você me fala, Hélio, é difícil demais amar. Com certeza. Você acha que é fácil? Terça-feira os palmeirenses me mandando um monte de mensagem. E como eu não sou invejoso, eu falei, aguarda, quinta-feira a gente está lá. É o amor, gente, que nos conduz. Porque se essa igreja tivesse o fruto do Espírito, que é o amor, não tinha divisão. Não tinha divisão. Eles iam falar, vamos parar com isso? O amor de Cristo é maior do que tudo. Então, de Paulo, São Paulino, do Apolo, de Pedro. Vamos parar, nós somos um em Cristo. Amor. Você que está com essa vida imoral aí, para com isso, cara. Para com isso. O amor ia acabar com tudo isso. Porque quantas vezes você teve que perdoar por amor? Quantas vezes você teve que relevar por amor? Quantas vezes você teve que engolir a seco por amor e respirar fundo e seguir? Por amor. O amor amadurece. Quem ama é maduro. Birrento quem é imaturo. Menino. Mas o amor amadurece. Era isso que Paulo estava querendo dizer para essa igreja. Se vocês querem amadurecer e crescer, aprendam a desenvolver o fruto do Espírito, que é o amor. E em casa a gente tem que exercitar. Em algumas traduções está errado, eles falam dom do Espírito, mas na verdade é fruto do Espírito. Porque dom espiritual dá a ideia que uns têm e outros não têm. Eu nasci com esse dom. Eu não nasci. Não, o fruto do Espírito, que é o amor, todos podem dar esse fruto. Então, quer ser conhecido como discípulo de Jesus? Ame as pessoas. Porque seríamos conhecidos como discípulos de Jesus quando nós amássemos uns aos outros. Está vendo que o amor está sempre ali? Mas qualquer hora vai ter alguém que vai falar, não, o amor não é suficiente. É o amor, é o amor, é o amor, é o amor. É igual os Gálatas, é Cristo e a lei, é Cristo e a circuncisão, é Cristo e a tradição. Não. Só o amor de Cristo é suficiente para transformar a sua vida. Então, exercite esse fruto do Espírito. E eu concluo dizendo que
Na vida a gente pode se arrepender de muitas coisas. Mas se tem algo que a gente não vai se arrepender, é de termos amado. Porque Cristo nos disse que Ele iria nos amar e iria nos amar até o fim. Você pode se arrepender no final da sua vida de não ter perdoado, de não ter cuidado mais, de não ter amado. Mas se você amou até o fim da sua vida, você não vai se arrepender. Que você vai dizer, eu amei, e amei até o fim. Eu não sei se você gosta de música brasileira, música popular brasileira, mas eu gosto. Vinícius de Moraes, tem muita coisa boa. Ele tem um verso que diz assim, que quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. Só é possível amarmos quando a gente sai de si. É o que Paulo falou. Não busca os seus próprios interesses. Eu e a Ares, agora a gente está em cima, no quarto. Fala, Hélio, estou com sede. É o código. É o código. Vou lá pegar água. Estou cansado, tem como vir aqui? Vou lá. É o amor, gente. É o amor que nos conduz. Que o amor de Jesus Cristo possa ser uma realidade na sua vida e na vida da sua família. Porque esse fruto é capaz de transformar a vida de uma pessoa, de uma família, até de uma nação. Não o amor em si, mas o amor de Jesus Cristo, que chegou até nós, nos transformou e está nos moldando a sua imagem, a sua semelhança. Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pelo amor de Jesus Cristo. Obrigado pela sua graça transformadora. E nos ajude, Senhor, nos ajude. Nos ajude a te buscarmos em espírito e em verdade. Nos ajude porque precisamos muito do Senhor para amar. Precisamos muito do Senhor para amarmos até aqueles que nos odeiam. Os nossos inimigos. Então, por favor, Senhor, nos ajuda a exercer sejamos sempre cheios do teu amor e que na nossa igreja o amor. Abençoe os meus irmãos. Que cada um deles possam sempre ser cheios do teu amor e do teu Espírito Santo. Para o bem de todos, mas principalmente para a glória do teu nome.